Muito boa noite, bem-vindo ao Grande Entrevista, num dia em que recebemos o Ministro da Saúde, Armindo Tiago, para nos falar do Covid-19, uma doença que já afetou mais de 160 mil pessoas no mundo, ceifando vidas de mais de 6.500 pessoas e que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar tratar-se de uma pandemia. E Moçambique também elevou o nível de alerta. Muito bem-vindo, Sr. Ministro, a este espaço. Muito obrigado. Moçambique não tem registro de Covid-19, mas deve se preocupar e já tomou medidas. O que é que, de facto, nos leva a tomar em consideração este vírus? Por que é que temos que nos preocupar com este vírus? Mais uma vez, muito obrigado e boa noite. Queremos agradecer em nome dos profissionais de saúde o convite formulado pelo Grupo SOICO para estarmos aqui e partilhar o pouco que nós sabemos sobre o assunto. Estou a dizer pouco porque devemos reconhecer que o Covid-19 é uma doença nova, reportada na China nos finais de dezembro e, portanto, tudo o que nós podemos fazer e falar é sobretudo de uma doença que tem menos de 4 meses no nosso mundo. Por que devemos tratar constantemente do Covid-19? Em primeiro lugar, porque quando surgiu o surto na China, nunca ninguém tinha pensado que haveria uma evolução como aquela que estamos a observar hoje. Como disse, em pouco tempo, a evolução saiu de surto para a epidemia e hoje estamos numa situação de pandemia com os números que fez referência adequadamente. A maior razão pela qual devemos tratar do Covid-19 é, essencialmente, a sua capacidade de se transmitir de pessoa para a pessoa e o risco que ele coloca para aumento do número de casos, mas também o risco que ele coloca para aumentar a mortalidade. Portanto, falar é para garantir que nós todos, primeiro, conhecemos o vírus, conhecemos as formas de transmissão e, sobretudo, devemos estar claros enquanto às medidas de prevenir a transmissão. E conhecendo estes efeitos devastadores do Covid-19, que capacidade é que nós temos como país de lidar com este vírus que já pôs em xeque até países com melhor sistema de saúde que o nosso? Por outras palavras, colabora com a nossa noção de que muito provavelmente não haverá um único país no mundo que esteja completamente preparado para lidar com o Covid-19. Em Moçambique, podemos dizer, pelo menos até agora, não temos caso confirmado da doença e nós, como Ministério da Saúde e como Governo, temos um conjunto de medidas, temos um conjunto de elementos que constituem a nossa preparação para lidar com a pandemia. Esse conjunto de medidas começa pelo nosso plano de contingência para lidar com as emergências. O Ministério da Saúde tem um plano geral para lidar com qualquer tipo de emergência e este plano, sempre que possível, ele é modificado para atender às especificidades da emergência que estiver em causa. Neste momento, em relação ao Covid-19, este plano já foi modificado. Ele já foi apresentado publicamente aos parceiros e, eventualmente, também já está orçamentado, tendo em conta quanto dinheiro é necessário na globalidade, quanto já existe e quanto dinheiro será necessário para adquirir a partir dos parceiros. Também a STV esteve presente, nós fizemos uma reunião
com os principais parceiros de cooperação. Todos eles se prontificaram a apoiar este plano de contingência apresentado pelo Ministério da Saúde e, eventualmente, estamos neste momento a apresentar o plano aos diferentes parceiros para a aprovação das principais componentes que ele tem. Para além do plano de contingência, a preparação também inclui a existência de um grupo multidisciplinar e multissetorial, primeiro envolvendo grupos técnicos do Ministério da Saúde com outras áreas, mas também envolvendo diferentes ministérios dentro do governo de Moçambique. Para além disto, nós também estamos a envolver parceiros privados na área de saúde para que estejamos todos preparados para essa eventualidade. O Ministério já assumiu ter capacidade para tratar pelo menos 100 pacientes com Covid-19. No plano traçado, tiveram em consideração um plano B, caso o número venha a evoluir? Qual será a estratégia? Não. O que nós dissemos em relação a 100 doentes, não dissemos que tínhamos capacidade para tratar, porque a capacidade para tratar está lá. O tratamento do Covid-19 é um tratamento sintomático que depende muito de dar essencialmente analgésicos ou antipiréticos. O tratamento é essencialmente esse. O que nós dissemos foi que tínhamos capacidade diagnóstica instalada e, eventualmente, o conjunto de materiais de proteção individual relativa ao pessoal envolvido no tratamento desses doentes. Esse aqui é para 100 doentes. Mas o tratamento, a capacidade é ilimitada. Em termos de diagnóstico, também dissemos que nós já temos neste momento uma capacidade para 2.000 kits. Portanto, a nossa capacidade e a nossa preparação para o Covid-19 é uma capacidade que está instalada e de forma progressiva ela vai aumentando em função do nosso plano de contingência. Olhando para aquilo que é a velocidade com que este vírus vai infectando as pessoas, tendo em conta outras realidades, quer a própria China, a Itália, a Coreia, que capacidade teríamos nós, ou que projeção o país pode fazer para um cenário pior, em que aquilo que temos no momento não é suficiente para dar conta, para responder à situação real? Não, a nossa visão como Ministério da Saúde e como governo é nós não chegarmos a uma situação destas. É não chegarmos a uma situação em que a nossa capacidade de resposta é menor que a demanda. A Itália também tinha esse desejo. Exatamente. Agora, como que vamos... Nós estamos a aprender com os países que atualmente têm o Covid-19. Qual é a nossa visão? Mas essa visão dependerá muito de outros fatores que ainda vamos enumerar nesta conversa. A nossa visão é aquela capacidade diagnóstica que nós temos, nós queremos nos próximos tempos, digamos, multiplicar por 100 e garantir que tenhamos aqui as condições necessárias para garantir o diagnóstico e a adequação das condições para atender o corpo. No nosso plano inicial, a título de exemplo, nós tínhamos feito um plano que era para utilizar tendas como elementos de isolamento de doentes graves. Nós fomos analisar e chegamos à conclusão que muito provavelmente as tendas não têm condições para fazer esse tipo de resposta. Hoje estamos a modificar e modificamos já o nosso plano e já identificamos edifícios que poderão ser evacuados em caso de necessidade e servirem centros de isolamento e tratamento de doentes com Covid-19. Portanto, a nossa visão é uma visão de não nos deixar atrás de uma eventual. É claro que temos desafios, sim. Alguns desafios são relativos, por exemplo, a meios de transporte. Nós, neste momento, queremos estamos a pedir ao setor privado, queremos ter ambulâncias. Essas ambulâncias serão específicas para o Covid-19, porque não podemos misturar ambulâncias para o serviço normal
e aquelas que deverão ser alocadas para essa. Nós não temos essa ambulância, por exemplo. Mas estamos em processo com os nossos parceiros para que no mais curto espaço de tempo nós possamos ter essas ambulâncias disponíveis no país. Sr. Ministro, estamos a olhar para os factos com muito otimismo e num cenário muito ajustado à nossa capacidade. Olhando para a possibilidade de este vírus desafiar-nos em termos de estar para além daquilo que o país é capaz de prover para os cidadãos, se tivermos uma situação em que o Sistema Nacional de Saúde não é capaz de receber mais doentes, que medida recomendaria a famílias que tivessem doentes em casa? Acho que é fundamental fornecer a informação de como vai se processar o processo de atendimento de doentes em caso de episódio com coronavírus. Em geral, as infecções por coronavírus, digamos 80% dos casos vão ser casos leves, de acordo com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde e de acordo com a experiência de outros países. Todos os casos que tenham doença leve não devem ir ao hospital. As nossas mensagens são claras neste sentido. Esses doentes ficam em casa e depois tem linha telefônica aberta 24/24 e médicos vão estar nessas linhas telefônicas para dar resposta a eventuais questões que esses indivíduos possam ter na sua casa. Os doentes que tiverem sintomas de moderados a graves, esses são os doentes que deverão ir para as unidades sanitárias. O que quer dizer? Que se nós cumprirmos integralmente esta diretiva, as unidades sanitárias do nosso país poderão ter um número mínimo de doentes, em dependência do volume global de infecções. Mas quais seriam as recomendações para as famílias com o doente em casa? Nós temos, e vamos publicar entre hoje e amanhã, eu posso deixar consigo, nós elaboramos ontem um conjunto de diretrizes que é para aquilo que se considera de quarentena domiciliar. E a quarentena recomenda exatamente que tipo de medidas devem ser feitas para aquele indivíduo que está em casa. Mas não me refiro ao indivíduo com suspeita. Não, com doença. Com doença. Estou a falar deste só com doença sintomas que está em casa leves. E que tem sintomas leves. Exatamente. Nós recomendamos, primeiro, ele vai ficar em quarentena dentro de casa. É óbvio que temos desafios, porque depende muito do tipo de casa onde nós estamos. Aquilo que as diretrizes dizem universais em relação a este tipo de abordagem é que o indivíduo na casa deve ficar num quarto separado. A realidade moçambicana prova é completamente diferente. O que nós propusemos no nosso sistema de procedimentos é que mesmo que essa realidade seja esta, nós temos experiência também de outras doenças onde há recomendação de ficar em isolamento. Uma delas é a tuberculose. A tuberculose, que nós tratamos todos os dias, tem mais ou menos as mesmas recomendações do coronavírus. O que devemos fazer é que o indivíduo que tenha aquela doença, neste caso, se for Covid-19, ele deve usar uma máscara em casa. Isto vai impedir que, em situações, ele possa eliminar as gotículas, que são o maior elemento que causa a transmissão do coronavírus. A outra medida, para além de manter a distância mínima, uma distância pelo menos de 1 metro em relação aos outros indivíduos, este processo por si evita. Outra medida é que aquela casa, obviamente, deve ter, se possível, sempre que possível, as janelas e portas abertas para arejar adequadamente aquele setor e evitar aquela partilha ou uso simultâneo de elementos ou utensílios, desde o prato, o garfo, a faca, a colher, o copo, tudo. Não deve ocorrer. Se associado a esta medida de isolamento, aquela casa melhorar as condições de lavar frequentemente as mãos,
desinfetar os locais comuns em que possam ser eventualmente tocados, o coronavírus continuará a não ser transmitido naquela região. Que perigo é que os infectados por coronavírus constituem para a sociedade? Numa situação que um indivíduo com sintomas leves não é previamente diagnosticada, é de desconhecimento do Sistema Nacional de Saúde e este indivíduo evolui para óbito. É possível saber que a origem foi por coronavírus e há necessidade de fazer algum rastreio pelas pessoas com as quais estabeleceu algum contacto ou nem por isso? No sistema de emergência, existe um processo segundo o qual nós devemos fazer a identificação e o rastreio de tudo o que é contacto do indivíduo que tenha Covid-19. Esse é um sistema que deve ser usado em todas as questões de emergência. Se nós temos o indivíduo, todas as pessoas que tiveram contato com ele, elas são rastreadas no sentido de ver se estão ou não estão infectadas. Mas nós temos capacidade de diagnóstico de que um indivíduo que chegou a perder a vida sem que tivesse sido previamente diagnosticado o coronavírus porque era assintomático, depois de perder a vida, sabermos que a causa da morte foi o coronavírus e avançar para este rastreio? É possível fazer a tipo pós-mortem a colheita das secreções, desde que seja o mais próximo possível da declaração do óbito, é possível fazer essa colheita e, em princípio, é possível saber se este indivíduo tem ou não Covid-19. Qual é o grau de fiabilidade dos testes de que dispõe o país? Muitos países, ou alguns países, têm 2 sistemas de testagem. Tem kits de diagnóstico rápido, mas o teste atualmente recomendado é a reação de polimerização em cadeia, que deve ser feita num laboratório acreditado. Nós não estamos a recomendar a utilização dos kits de diagnóstico rápido por 2 razões. Primeiro, são testes que foram produzidos muito rapidamente nesse curto intervalo da evolução da doença. Portanto, a sua fiabilidade, esta ainda não é, digamos, cientificamente validada. Por outro lado, é que esses testes usam essencialmente os anticorpos para determinar se o indivíduo foi ou não exposto. Mas podemos, a resposta de anticorpos, ela pode ser cruzada, pode ser um ou outro vírus da mesma família ou de outra família, que ao provocar gripe possa produzir anticorpos similares e o teste para o Covid-19 ser positivo, sem necessariamente ser a doença. Já tivemos alguns casos no país, fomos chamados para ir testar, já tinham feito teste de diagnóstico rápido que era positivo, mas no teste de confirmação, que é aquele recomendado por OMS, foi negativo. Um indivíduo infectado pelo vírus pode ser reinfectado? Teoricamente, sim. O indivíduo que é infectado pelo vírus, ele, em princípio, deve, neste processo, desenvolver uma imunidade, mas não há rigor e prova científica que determine que aquela imunidade seja capaz de impedir a reinfecção. As outras doenças também indicam essa forma. O sarampo, as pessoas têm sarampo, mas também podem voltar a ter sarampo. As pessoas vacinadas para sarampo também podem ter sarampo. A diferença na experiência do sarampo é que as pessoas que foram vacinadas ou aqueles que tiveram episódio anterior de sarampo, o quadro clínico do sarampo que advém da reinfecção é mais leve. Não se pode comparar mortalidades globais em populações com características muito diferentes. Os casos de Hubei na China, por exemplo, denunciaram que pessoas com acima de 40 anos são as mais vulneráveis. Em Moçambique, quais seriam os fatores de risco? Idade, higiene, imunidade ou mesmo capacidade global de resposta? Acho que vai ser todo esse conjunto que fez referência. Mas os fatores de mortalidade vão ser idênticos. A única diferença é que nós não temos grupos enormes de populações. A nossa esperança média de vida é muito mais baixa em relação àquela que está a se fazer a referência. Portanto, de todas as maneiras, temos pessoas desta idade. Alguns fatores... E a nossa pirâmide etária dá algum conforto
ao Ministério... Não há de dar conforto porque tem outros fatores que poderão contribuir. Por exemplo, a prevalência da hipertensão arterial e da doença cardiovascular em Moçambique é alta. A hipertensão tem uma prevalência de cerca de 40% da nossa população acima dos 15 anos, de acordo com o estudo. O que quer dizer que já é um peso enorme a presença da hipertensão arterial. Diabetes mellitus há de ser, já foi descrito, a nossa prevalência de diabetes é 7,4%, eventualmente hoje muito mais, porque esse é um estudo de 2015, há de ser um pouco mais de 7,4%, portanto vai ser um fator, mas nós temos um fator que compromete claramente a imunidade das pessoas. E este fator é a nossa prevalência do HIV. E, portanto, também há de ser um fator a ser adicionado ao conceito de fatores que agravam a mortalidade das pessoas que forem eventualmente afetadas pelo Covid-19. O coronavírus avança no mundo como fogo em pradaria e tem potencial para infectar 80% da população. A sua velocidade depende muito das medidas a serem tomadas e Moçambique já tomou medidas, algumas das quais com cumprimento obrigatório, que ouvimos no sábado com a declaração à nação do presidente em torno desta matéria. Porque o não cumprimento deve implicar sanções. Qual será o fundamento legal? Bom, em princípio, as coisas às vezes também acontecem de forma estranha. Nós estamos nesse momento a preparar a lei de saúde pública, por sinal. Achamos que deverá ser, é uma oportunidade para aprová-la o mais urgente possível, A ser aprovada, ela seria a base fundamental dos conceitos que constam neste momento. Mas a simples declaração do chefe de Estado sobre uma determinada doença, como aquela que foi feita no sábado, ela já constitui o elemento vinculativo para que as pessoas possam realmente. Mas a Constituição da República também diz que o cidadão é responsável por cuidar da sua própria saúde. Portanto, acho que existem fundamentos legais suficientes para garantir que todas as medidas que estamos aqui a fazer, elas sejam de cumprimento obrigatório. Mas aquilo que eu costumo dizer é, em primeiro lugar, é o conceito saúde. Este conceito saúde, ele por si só deverá dizer que a saúde é uma responsabilidade individual, por um lado, mas por outro lado é uma responsabilidade coletiva. A ser uma responsabilidade individual e coletiva, cada um de nós na sociedade tem um papel a desempenhar para manter toda a sociedade saudável. E eu ouvi, por exemplo, alguns meios de comunicação social ou redes sociais a dizer que foram entrevistar uma senhora, ela não sabia o que era Covid-19. É normal, é uma doença nova, é normal. Mas em vez de um meio de comunicação social dizer que o Ministério da Saúde não está a ensinar as pessoas, é papel dos meios de comunicação social, em função do conhecimento, é sua função dar este conhecimento às comunidades. Senhor Ministro, fez referência à Constituição para evocar aqui a responsabilidade dos cidadãos, mas porque Moçambique também é um Estado de Direito, a Constituição diz no artigo 72 sobre suspensão de exercício de direitos, no número 1, que as liberdades e garantias individuais só podem ser suspensas ou limitadas temporariamente em virtude de declaração do estado de guerra, do estado de sítio ou do estado de emergência nos termos estabelecidos na Constituição. E no número 2 diz sempre que se verifique suspensão ou limitação de liberdades ou de garantias, elas têm um caráter geral e abstrato e devem especificar a duração e a base legal em que assenta. É por essa razão que colocava a questão dos fundamentos legais, uma vez que há de haver esta limitação de direitos de liberdade com a obrigatoriedade de alguma das medidas tomadas e não houve assim uma declaração de um estado de emergência, até porque o contexto
ainda não justifica, ou provavelmente ainda não justifica, mas já existe esta restrição. Está-se a trabalhar neste pacote. Para quando é que poderemos esperar para compreender melhor estas medidas que estão a ser tomadas? O Estado moçambicano ele é signatário de várias convenções internacionais, e uma das convenções que o Estado moçambicano é signatário é o chamado Regulamento Sanitário Internacional. No Regulamento Sanitário Internacional já estão descritas as condições em que algumas medidas deverão ser tomadas. Se lembra, a Organização Mundial da Saúde, aos 30 de janeiro deste ano, declarou o Covid-19 uma emergência de saúde pública mundial. Esta declaração é per si suficiente para o Estado tomar as medidas que achar convenientes para diminuir a transmissão da doença. E essas medidas, todas elas, são para o benefício das populações. Isso para dizer que estamos em condições de penalizar quem não cumprir? Devemos fazê-lo. De certeza, devemos fazê-lo. Mas eu vou mais pela medida acadêmica do que pela penalização. Mas pode ver que existem muitos países da Europa e de outros países que não declararam estado de emergência, mas declararam quarentena, e quem não cumpre tem penalização. Portanto, é uma questão de regulamento sanitário internacional. Moçambique é um país muito dependente de produtos importados quer para a produção, produtos importados também para o consumo. Com o evoluir do Covid-19 ao nível mundial, vários países vêm tomando medidas que já se fazem sentir também na nossa economia. A depreciação da nossa moeda, a inflação já se registra, alguns produtos estão a subir de preço a cada dia e de uma forma geral as empresas estão num cenário de incerteza, até porque as medidas tomadas pelo presidente não apontam para uma data concreta de término destas medidas e dificulta a projeção das empresas em termos da sua atuação no mercado, podendo levar até a falência de algumas empresas. A CTA já assumiu estes perigos através do próprio presidente. Neste trabalho que o governo está a fazer, o ministro disse que há uma atuação coordenada com outros ministérios. Neste trabalho que está a ser feito, o que é que está sendo considerado como medidas para controlar os impactos negativos que poderá trazer para a economia nacional e para o país como um todo? Vou responder primeiro em termos de horizonte temporal da medida. A declaração à nação do Presidente da República diz claramente que o governo vai acompanhar a evolução da situação e poderá alterar as medidas em qualquer altura. O que quer dizer que elas podem ser agravadas se a situação em Moçambique ficar crítica, ou podem ser aliviadas se a situação em Moçambique e nos países vizinhos começar a melhorar. Vou lhe dar um exemplo muito simples. A China, o primeiro país que começou com este surto do Covid-19, nas últimas semanas, está claramente a diminuir o número de casos reportados por dia e também está a diminuir o número de óbitos. De acordo com os critérios que nós usamos para a quarentena, na verdade, nas próximas semanas, muito provavelmente a China possa sair deste grupo de países de alta transmissão. É muito provável. Tanto mais que o próprio governo chinês já tirou a quarentena a província que ficou esse tempo todo em quarentena. O que quer dizer que, em termos práticos, a realidade no terreno, ela deverá ditar o alívio ou o agravamento das medidas. Se nós puséssemos dentro de 30 dias, por exemplo, mas que a nossa situação se tornasse grave, nós, na verdade, havíamos de agravar as medidas. Esta é a explicação em termos de horizonte temporal que nós
não quisemos colocar porque estamos perante uma situação realmente que ninguém sabe o que vai acontecer. Mas por outro lado, as medidas, a própria declaração à nação do chefe de Estado também diz claramente que o governo está a monitorar continuamente o impacto econômico do Covid em Moçambique. Provavelmente amanhã há de se fazer, nós fazemos a monitorização semanal da situação e amanhã muito provavelmente há de se fazer uma decisão em função daquilo que está a ser observado no dia a dia. Mas que apoio é que o Estado poderá vir a prestar às empresas, considerando que a sua obrigação para com o Estado vai continuar, a sua obrigação para com os trabalhadores vai continuar, mas poderão registrar fraca ou nenhuma produção? Que apoio é que o Estado... Eu acho que Moçambique deve encarar esta situação, não na forma de pânico, mas provavelmente é uma situação de oportunidade também. Acho que se recorda e se lembra que o presidente da África do Sul ontem decidiu fechar a maior parte dos pontos de ligação com Moçambique e apenas deixou Ressano Garcia. O que quer dizer que toda a estrutura nossa deve se adaptar para ter em conta que só temos uma única fronteira com a África do Sul. Portanto, em termos de impacto para as empresas, como disse, eventualmente haverá uma decisão do governo amanhã e, nessa altura, o governo vai partilhar, a partir do seu porta-voz, aquilo que vão ser as grandes decisões em relação a esta matéria. Na declaração à nação sobre o coronavírus, o Presidente da República anunciou o rastreio de todos os cidadãos nos pontos de entrada do país. Qual é a nossa real capacidade de execução? Os pontos oficiais de entrada, aqueles que constituem fronteira física onde tem infraestrutura. E aqui, mais uma vez, eu quero agradecer ao pessoal de saúde que está envolvido. Se for fazer uma reportagem, é aquilo que muitas vezes não se diz, essas pessoas estão ali ao sol, estão ali a trabalhar sem condições. Acho que é preciso reconhecer esse tipo de dedicação dos trabalhadores de saúde. Devo dar o voto de confiança. Nós estamos lá, não queremos dizer que não haja falhas naquele processo, mas em todos os pontos de entrada nós temos pessoas que estão a trabalhar com aquele termômetro e estão a fazer o rastreio. Para além do termômetro, tem uma ficha para aqueles indivíduos que tiverem eventualmente suspeita e essa ficha é preenchida e é com base nessa ficha que se faz a quarentena das pessoas que entram no país. O Presidente da República falou também em isolamento de todos os casos com sintomatologia grave. Sim. O nível de preparação dos nossos quadros é satisfatório, considerando que este domingo um passageiro com cerca de 38 graus de febre saiu do aeroporto de Climane, mesmo sendo um potencial de risco? Na verdade, na nossa avaliação, o passageiro não era potencial risco. Ele saiu de Quelimane, veio a Maputo e de Maputo ele foi a Quelimane. Este caso foi feito o seguimento até a unidade sanitária e foi diagnosticado malária, foi tratado e agora está melhor. Portanto, em termos de encontrar situações eventuais de doença, o sistema é capaz de detectar e fazer o seguimento adequado. O resultado foi negativo, mas considerando o trabalho que se está a fazer de avaliar a temperatura de cada passageiro, a temperatura identificada não era suficiente para sair do aeroporto para uma unidade onde pudesse fazer exames e ter a certeza absoluta de que não contraiu o vírus. O ministro disse muito bem,
em relação àquilo que eram os pontos de entrada, sublinhou oficiais, Sim. dando sim a percepção de reconhecimento de outras formas de entrada no país não oficiais. Então, ainda que este indivíduo tenha saído de Quelimane para Maputo e de Maputo para Quelimane, apresentando esta temperatura que não é normal, é ligeiramente alta, não seria o caso para ser encaminhado diretamente para um exame no lugar de deixá-lo seguir o seu destino? Não. Quando o doente tem temperatura alta, temos que reconhecer que existem várias causas de febre. O que determina a suspeita é o inquérito. Isto é, a temperatura per si é só um fator de indicação. O que determina a suspeita de coronavírus é a história do passageiro. Se ele tiver viajado para um país de alta transmissão, se ele tiver tido contato com alguém proveniente de um país de alta transmissão, a este caso nós levamos e fazemos a colheita de amostra para despiste do Covid-19. Se ele não tiver essa história, nós fazemos o despiste de outras causas. Foi o que aconteceu. Neste caso, foi feito o diagnóstico de malária, o passageiro foi tratado. Está bem. Outra medida do governo é a quarentena obrigatória para cidadãos vindos de países com transmissão ativa considerada. O Ministério da Saúde clarificou este domingo o que significa esta medida, que é referente a 100 casos de transmissão por dia ou 1000 casos já reportados. Considerando que a África do Sul é um dos países com maior número de moçambicanos, não seria o caso para reavaliar os critérios para este país em concreto? Sim, nós vamos fazer, não é só para aquele país, vamos fazer uma reavaliação em baixa dos critérios que nós fizemos e, eventualmente, dentro dos próximos dias, esses critérios vão ser difundidos e vão ser tornados públicos. E vai considerar que Eswatini, que é um país vizinho, Namíbia, que também é um país vizinho, já registraram casos? Todo esse processo vai ser considerado. O que deve fazer o governo, em termos de consistência, é garantir que os critérios sejam transparentes. Não se pode mudar de um minuto para outro de critérios, ou aplicar um tipo de critérios para um país e outro tipo de critério para outro país. Em termos de país, seria não correto. O que nós fazemos é a aplicação de critérios similares, que na verdade inclui um outro critério, que é o volume de passageiros que passa de um país para outro. Esse volume. A África do Sul tem um elevado volume. Então, na análise do critério volume, nós vamos ver se há ou não necessidade de fazer a alteração e incluir a África do Sul naquele processo. E Portugal não seria outro país a considerar, atendendo as ligações? Portugal entra com o conceito volume, mas Portugal hoje, praticamente, se tiver o mesmo número de casos hoje e amanhã, ele já vai entrar pelo critério dos 100 casos em 48 horas. O número de casos em Portugal está a aumentar substancialmente e nós achamos que rapidamente Portugal provavelmente há de entrar no critério, mas também vamos analisar o critério volume de pessoas que vêm de Portugal. Mas considerando que, uma vez o vírus diagnosticado num país, os seus efeitos são devastadores e Moçambique tem as fragilidades que tem para poder lidar com esta situação em caso de ser registrado no país e ter uma propagação extensa. Não seria o caso de, no imediato, já refletirmos em termos de restrição naquilo que são a nossa abertura em receber pessoas que vêm de vários países, definirmos critérios de entrada e não permitir que viagens de turismo ou com outras agendas não prioritárias possam propiciar a entrada do vírus no nosso país? Sim, o critério volume que eu fiz referência, ele condiciona o tipo de viagem que a pessoa vai fazer. É o que a África do Sul determinou.
não dá vistos, por exemplo, para pessoas que querem turismo, mas vai continuar a dar visto para outro tipo de atividades de caráter urgente. Nós vamos fazer nessa revisão dos critérios, também vamos pôr esse critério. Qual é o objetivo da viagem? Todas as viagens que têm por finalidade férias, turismo, que não são viagens econômicas ou socialmente úteis, vão ser canceladas. E é na sequência disso, por exemplo, que nós já começamos a dizer que mesmo internamente temos que tomar algumas medidas que comecem a diminuir a possibilidade de transmissão. E ontem, o Ministério da Saúde, na verdade os ministros da Saúde, dos Transportes, da Indústria e Comércio e da Ciência e Tecnologia estiveram reunidos durante toda a tarde de domingo para resolver exatamente esses critérios e estabelecer procedimentos para várias áreas. Por exemplo, nós identificamos os transportes públicos como um dos maiores perigos para a transmissão do Covid-19. E nós produzimos, e já foi publicado pelo Ministério que superintende a área dos transportes, já produzimos um conjunto de normas que visam essencialmente 3 áreas. Visam aqueles que são os passageiros, tem lá o que o passageiro deve fazer, tem os proprietários de viaturas ou meios de transporte, todos, desde o avião até o comboio e o MyLove. E depois também temos, a nível das terminais, o que deve ser feito. A proposta que nós temos é que, a nível das grandes terminais, devem ser instaladas torneiras para as pessoas lavarem mãos e, eventualmente, entrarem depois para os meios de transporte. Para os transportadores, estamos a recomendar uma desinfecção regular das principais superfícies de contacto dos passageiros. E para os passageiros estamos a recomendar que tomem as devidas precauções na utilização dos transportes públicos. Quando tivermos casos confirmados, que medidas poderão acrescer a estas? Por exemplo, temos igrejas, escolas, bares, restaurantes, transporte público, como muito bem dizia-se o ministro, entre outros locais de risco. Teríamos nós capacidade para colocar uma grande parte do nosso país em quarentena? Sim, nós hoje estivemos na sequência daquele trabalho interministerial, hoje tivemos um grupo técnico entre o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano e o Ministério da Saúde, no nível mais alto da direção dos ministérios, e foram definidos critérios que vão determinar eventualmente o encerramento de escolas. E o encerramento de escolas tem uma forte contribuição na diminuição da sobrecarga dos transportes públicos. Como pode ver, a abordagem deve ser uma abordagem integrada e multissetorial para avaliar os possíveis impactos. Se nós fecharmos escolas, os transportes públicos vão diminuir consideravelmente a quantidade de pessoas que transportam. Mas escolas é uma espécie de um exemplo. Poderá ser necessário fechar escolas primárias, secundárias, escolas, universidades. Poderemos chegar a esse ponto em função da situação concreta que nós vamos ter com o Covid-19. Até que ponto este modelo de quarentena domiciliária é segura e até onde vai a nossa capacidade para garantir assistência aos indivíduos em quarentena domiciliária que apresentam sintomas ligeiros e precisam ser monitorados? O governo já assumiu que de 2 em 2 dias estes que apresentam algum tipo de sintoma e que estão em quarentena domiciliária são assistidos. Até onde vai a nossa capacidade para o efeito? Até que ponto é seguro neste momento assumirmos que os sintomas leves podem ser tratados ao nível da quarentena domiciliária? Este pressuposto não é de Moçambique. Esse é um pressuposto técnico indicado pela Organização Mundial da Saúde. Significa que a maior parte dos países assim o faz. Agora, até hoje, as quarentenas que nós fazemos, pelo número que nós temos em quarentena, nós, como Ministério da Saúde, estamos a conseguir providenciar este tipo de suporte. Mas, obviamente que com o avolumar de casos,
poderá ser necessária a contratação de outro pessoal que possa permitir essa quarentena. No âmbito da iniciativa de um governo coeso como o nosso, e sobretudo um governo que trabalha em conjunto, poderemos encontrar outras pessoas de outros ministérios que poderão garantir a monitorização da quarentena. Há países que usam a polícia, as forças armadas, para reforçar a quarentena. A própria China acionou esse mecanismo. Então nós já aprendemos dos outros. É uma questão de acionar os mecanismos e aplicar o modelo. Existe alguma coordenação com outras instituições para que pessoas que estejam em quarentena obrigatória não sejam permitidas sair do país? Sim. A quarentena ela é gerada no final numa estratégia conjunta entre as autoridades de saúde e a migração. E esta lista das pessoas em quarentena ela é passada para os principais pontos de embarque para evitar que as pessoas possam eventualmente sair da quarentena e viajar para outros sítios. O governo também avançou com a expressão prevenção como a palavra de ordem neste momento e anunciou várias medidas preventivas, dentre as quais a suspensão de eventos com mais de 300 pessoas e desencorajar a presença em aglomerados por longos períodos, principalmente em locais fechados e de pouca ventilação. Também em relação a este aspecto, temos capacidade de monitorar e garantir a implementação efetiva neste momento? Quando eu falei que a saúde é responsabilidade de todos, não devemos pensar que as autoridades de saúde devem monitorar todas as medidas que foram anunciadas. Estamos à espera, por exemplo, que as confissões religiosas que se organizam em grupos profissionais sejam elas capazes de o fazer. Mas eu recebi algumas mensagens e fiquei até feliz que, por exemplo, a minha sogra me ligou à noite a dizer, sabe, na igreja disseram para nós não apertarmos a mão. Na igreja disseram para sentarmos um pouco afastados. Na igreja disseram para não estarmos muitos na mesma altura, que eles vão fazer um horário em que um grupo entra a 1 hora. São atitudes deste estilo, são ações deste estilo, dos próprios líderes religiosos que vão determinar que esse processo vá à frente. Em relação à igreja, acho que um exemplo claro foi feito pelo Papa, que, estando na condição, eventualmente, de coronavírus na Itália, ele foi capaz de não fazer aquela manifestação regular que ele faz a partir da sua janela e fê-lo utilizando as tecnologias de comunicação e informação. Nós temos que ir para esta área. Portanto, a saúde vai fazer as políticas, cada um de nós deve fazer a implementação e a monitoria. E eu queria aqui chamar os meios de comunicação social para garantirem que esses meios, incluindo o Grupo Soico, vá regularmente aos locais de culto e veja o que está acontecendo. Não é para depois dizer que o Ministério não está a fazer. O Grupo Soico, em particular, destacou equipas que fizeram esse acompanhamento logo depois do anúncio do presidente. Logo depois do anúncio do presidente, domingo estivemos lá. Certo. E esta mensagem de facto foi disseminada em muitas das igrejas por onde passamos, mas esta questão da proximidade continua sendo um fator de risco, atendendo que há cânticos, as pessoas podem inspirar e há outras medidas que ainda não começaram a ser implementadas, como a questão de lavagem das mãos. Sim. Antes da entrada para os cultos, que podem também vir a minimizar. Numa situação destas, em que a questão dos aglomerados é em si um fator de risco, recomendaria que os cultos continuassem ou, para a salvaguarda da vida, deveriam suspender? Naquele documento que nós fizemos para as escolas,
Nós amanhã vamos concluir um documento em relação aos cultos religiosos, em relação a outras instituições, que vamos fazer proposta e discussão. Nós nunca impomos. Nós discutimos com os principais atores e chegamos a consenso. Foi o que fizemos com o Ministério da Educação e chegamos a consenso com o Ministério. A nossa recomendação adicional, e esta consta de uma outra diretiva que foi e vai ser anunciada, que é a diretiva sobre edifícios públicos. Nós temos uma diretiva particular para edifícios públicos. Uma das recomendações que estamos a colocar nessa diretiva é que os edifícios públicos na entrada devem ter torneiras. Isto é, as pessoas chegam, lavam as mãos com água e sabão e depois poderão entrar no edifício. Mas nos edifícios públicos também temos recomendações para desinfetar aqueles que têm elevadores, as paredes do elevador, mas sobretudo os botões, que todo mundo vai. E como isto temos realmente... Os ATMs? Também temos, isso faz parte de edifícios públicos. Embora existam eventualmente ATMs isoladas, mas o nosso conceito é um conceito de edifícios públicos numa abordagem integrada para todas as áreas possíveis que possam constituir risco de transmissão do Covid-19. A capacidade mundial de projeção de vacinas está muito avançada, mas neste momento ainda não existe uma vacina contra o coronavírus. E que medicamentos o nosso país equaciona usar? Noutros países usam antivirais para tratar os doentes com este vírus. Nós equacionamos usar alguns deles. A cloroquina é um antimalárico que também é um antiviral muito potente e que já foi usado em alguns países com o coronavírus e é algo disponível no nosso país. Equacionamos usar? Nós queremos seguir a lógica científica do que é um vírus e que tipo de elementos existem disponíveis para os vírus. A exceção da experiência dos antirretrovirais, maior parte dos vírus não tem medicação. Não tem? Medicamentos específicos. A nossa percepção como governo é uma percepção de primeiro termos as experiências. Porque o que se fala, eu tive várias reuniões com pessoas, até quando circulou aquela de que o Egito inventou, não é verdadeiro. Agora, vamos à evidência científica por trás de antirretrovirais e por trás da cloroquina. Nós usamos já a cloroquina durante muitos anos para o tratamento da malária e nós tivemos níveis elevadíssimos de resistência a esse medicamento. Em relação aos vírus, embora existam alguns estudos, a maior parte dos países não está a utilizar a cloroquina para combater o Covid-19. A maior parte não está a usar. Está a usar os medicamentos indicados pela Organização Mundial da Saúde, que são analgésicos e antipiréticos. E, quando necessário, a utilização de medicamentos se associar a algum processo infeccioso, sobretudo em doentes mais idosos. Nós não queremos dizer aqui que não vamos usar, mas queremos esperar até uma altura em que a evidência científica o prove que vale a pena. E por quê? Porque, eventualmente, essa associação de muitos medicamentos nos doentes com idade avançada, sobretudo, o que poderá acontecer é uma interação medicamentosa forte e desta interação resultar, eventualmente, em situações em que o indivíduo vai ter mais efeitos adversos dos medicamentos do que o benefício válido para a sua saúde. Portanto, nós preferimos manter a cautela e, quando a evidência científica assim o provar, nós poderemos usar. Entretanto, existe sim, e estivemos a conversar com a representação da China, existe a interferon de Cuba e é um modulador do sistema imune e, como modulador do sistema imune, pode eventualmente ser um cofator para melhorar a sobrevida dos doentes, também vai se pensar na possibilidade de usar este medicamento. E temos? Não, este medicamento não temos, estamos a dizer que vamos analisar a possibilidade de uso. O grupo técnico vai analisar, a partir da experiência chinesa,
e depois disso vai recomendar a sua utilização. Nas redes sociais circulam informações segundo as quais as folhas de abacate e hortelã fervidas podem ajudar a prevenir o coronavírus. Este domingo também vimos numa reportagem de Manica que havia uma comunidade que usava as folhas de cacana para preparar uma cinta à volta do umbigo como forma de prevenir o coronavírus. O que é que o Ministério da Saúde tem a dizer a estas informações? Nós queremos dizer que o Ministério da Saúde, embora tenha um departamento de medicina tradicional, tem uma direção de medicina tradicional, o objetivo dessa direção é fazer pesquisa científica e validar todas aquelas situações em que há elementos como estes. Agora, não podemos, como o Ministério da Saúde, fazer essas abordagens sem esta validação científica. Portanto, nós não sabemos, não temos essa... Agora, a minha pergunta, e fiz essa pergunta a um curandeiro que me ligou há pouco tempo, há uns dias, a dizer que ele curava o Covid-19. Então eu perguntei ao curandeiro há quanto tempo ele curava o Covid-19. E ele disse há 2 anos. Mas há 2 anos não havia Covid-19. Portanto, ele deve estar a curar uma coisa diferente daquilo que nós estamos a falar. Por outras palavras, nós queremos pôr todas as possibilidades no processo. Vamos trabalhar com as instituições de ensino superior, que são vocacionadas ao estudo e à validação científica do conhecimento, para que todos esses elementos que estão a ser referenciados possam vir aqui e serem validados. É por isso que estamos a fazer o apelo que as nossas universidades, as nossas instituições de ensino têm hoje um campo aberto para fazer estudos científicos e validar todos esses elementos que estão. Neste momento, o Ministério da Saúde não pode e não deve comentar sobre assunto de plantas, sobre assunto de raízes, sobre assunto... Nós não temos competência científica para fazer. O Sr. Ministro disse ao longo desta entrevista que estão a aprender, o país está a aprender de experiências de outros países. Olhando para esta proximidade com a África do Sul, temos estado a ter uma experiência concreta. Neste momento temos alguns técnicos de Moçambique na África do Sul para quando se o vírus vir a ser diagnosticado no nosso país, termos uma experiência muito clara e sabermos lidar com a doença, ou não é tão prioritário que assim seja? O Ministério da Saúde sempre há de estar relacionado com todos os países que tenham experiência no controle de epidemias. Quero dizer, por exemplo, que os nossos primeiros 3 suspeitos em termos de testagem, a testagem foi feita na África do Sul. Portanto, a colaboração com a África do Sul existe há bastante tempo. Em segundo lugar, existe a aprendizagem que nós tivemos da África do Sul. Por exemplo, as pessoas, os polícias de trânsito, eles usam os bafômetros. E muitas vezes a África do Sul, o único país que em princípio introduziu imediatamente, mesmo os outros no mundo não tinham introduzido nas medidas de prevenção. E nós também vamos adotar da experiência sul-africana. O bafômetro deverá eventualmente ser interrompido temporariamente até que o coronavírus possa ser controlado, e não vai dizer que os motoristas vão andar bêbados e ninguém vai controlar. O que vai acontecer é que, em vez do bafômetro, o motorista vai ser levado a uma unidade sanitária e vai tirar sangue. O resultado na mesma da alcoolemia. E como é que os polícias vão garantir a sua higiene para evitar contágio aos automobilistas, atendendo que vão mantendo contato com vários automobilistas ao longo do dia, vão exigindo documentos e As medidas globais de prevenção dos agentes de lei e ordem são idênticas às da população geral. Lavar frequentemente as mãos, mas vamos supor que um polícia está no meio da estrada, onde não tem água. É óbvio que nessas condições ele terá que ter, eventualmente, o álcool como elemento para desinfetar. E é óbvyo que toda vez que ele for a ter um contato com um motorista, ele deverá também tomar as precauções que nós fizemos referência aqui.
Uma delas é manter a distância adequada de pelo menos 1 metro, para evitar que ele possa ter a infecção a partir do motorista que esteja infectado. Senhor Ministro, voltando para a questão anterior, a experiência prática propicia outro tipo de aprendizagem que pode ser útil no processo de implementação deste grande desafio que o mundo vive hoje. Temos algum técnico na África do Sul neste momento? Nós não temos técnico na África do Sul. Temos em algum país com coronavírus? Não, é muito complicado, seria contraproducente. Nós estamos a dizer que não encorajamos as pessoas a irem para países que têm coronavírus. E depois vamos mandar técnicos para países com coronavírus. É qualquer coisa que não é Considerando correto. Que os técnicos estão muito claros das medidas de prevenção que vão lidar também com o coronavírus na prática, caso venha a ser diagnosticado no nosso país. Não, o que nós Até mesmo para reforçar as medidas de segurança com esta aprendizagem prática noutras realidades. Não, nós o que estamos a fazer é mandar técnicos para grupos técnicos que falam de coronavírus em vários países. Por exemplo, foi um grupo técnico antes da África do Sul ter casos, esteve lá. Foi um grupo técnico para a Etiópia, esteve lá. É para ver, em conjunto com os outros países, que tipo de consensos, que tipo de experiências. Mas a África do Sul, em particular, os técnicos foram antes do caso para ir aprender aquela técnica de diagnóstico molecular do coronavírus. Agora, o que nós queremos adotar como princípio, e isso vai acontecer nos próximos dias, nós queremos partilhar utilizando as tecnologias de comunicação de informação e comunicação. Vamos estabelecer a partir do Ministério, a partir dessa semana, vamos estabelecer ligação direta com a China. Nós queremos partilhar o país que tem maior experiência de controle de coronavírus neste momento no mundo é a China. Primeiro, teve o maior volume acumulativo de casos. Em segundo lugar, construiu aqueles hospitais todos numa velocidade meteórica e garantiu que daqueles 80 e tal mil casos que teve, só 3 mil morressem. Portanto, o país com melhor... E nós vamos receber, no âmbito do apoio técnico, não só material de proteção individual, como também apoio técnico para formar os nossos técnicos em Moçambique. Isto é, vamos receber técnicos chineses em Moçambique. O senhor ministro falou de um programa de mitigação. Sim. Quais são as grandes linhas deste programa e qual é o orçamento? O nosso programa de mitigação é um programa de resposta à emergência e tem como objetivo, primeiro, o mais importante objetivo é prevenção. Mas a falhar a prevenção, isso faz parte da nossa missão como Ministério da Saúde. A nossa missão é prevenir doença, fazer promoção da saúde e depois, quando essas duas falharem, nós temos que ser capazes de diagnosticar e tratar os casos. É o que vamos fazer. O nosso programa também tem as mesmas componentes. Em termos de objetivos, são essas as áreas principais. Em termos de orçamento, o orçamento inicial que nós tínhamos aprovado era um orçamento de cerca de 4 milhões de dólares, mas fomos fazer uma revisão do orçamento em função das alterações que eu fiz referência no início. Nós alteramos os sítios de isolamento, nós alteramos... inicialmente íamos pedir os ventiladores das unidades de saúde privadas, mas hoje chegamos à conclusão que vamos aumentar a capacidade de resposta, levando as unidades de saúde privadas na cidade de Maputo e em todo o país também a receberem doentes com coronavírus. Ao invés de levarmos os ventiladores, o sistema de saúde vai comprar ventiladores, vai instalar nos centros de isolamento e desta forma vamos aumentar a quantidade de camas disponíveis para esse processo. No plano inicial... Haverá atendimento privado para o coronavírus? Sim, haverá. Neste momento já concordamos que os hospitais vão identificar e já identificaram áreas isoladas onde vão atender doentes com Covid-19. Este é outro marco importante desta colaboração entre o sistema público e o sistema privado. É uma demonstração clara de que na saúde, ao invés de criticarmos,
todos devemos ir para propor soluções. E o sistema privado já provou que podemos trabalhar juntos para o bem do nosso povo. E no Sistema Nacional de Saúde, quanto vai custar tratar um indivíduo infectado? Nós não fizemos o tratamento por unidade. Nós fizemos o tratamento pela equipe. É por essa razão que o nosso orçamento global vai está entre os 20 e os 27 milhões de dólares revisto. E a maior parte deste dinheiro, ele vai para a aquisição dos ventiladores e vai para a aquisição, para a melhoria significativa das instalações onde nós vamos fazer o isolamento. Sobretudo, para instalar gases, em muitos sítios não existem, e por outro lado, para permitir que haja ar comprimido, que são as condições básicas para que você tenha um aparelho de ventilação a funcionar. E em casos de incapacidade declarada, que parcerias existem que podem ser acionadas? Nós estamos neste momento a ver a possibilidade de até virem equipes médicas da China para nos ajudarem a tratar numa situação de ultrapassar a nossa capacidade interna, mas também vamos pedir a cooperação internacional para permitir que, eventualmente, isso possa acontecer. Agora, o único desafio que nós temos para a cooperação internacional é que, como é uma pandemia, cada um dos países já tem também o seu próprio problema. Então, a resposta aí pode ser comprometida. Que soluções para essa situação? O Fundo Monetário Internacional anunciou 50 bilhões de dólares para apoiar o combate de coronavírus e o financiamento é destinado aos países de baixa renda e com fraco sistema de saúde para responder a esta pandemia. Temos uma equipa a estudar os mecanismos para acionar-se a este fundo caso venha a ser necessário? Não, nós, na verdade, estamos muito adiantados no processo. Esses fundos são obtidos a partir de projetos. Nós já elaboramos projetos, não é só o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial também anunciou quantidade de dinheiro que cumpre os mesmos princípios. Nós estamos, neste momento, numa fase avançada em elaborar um plano para submeter a essas duas entidades e ver se conseguimos mais financiamento para melhorar a nossa resposta ao Covid-19. Estamos confortáveis em relação à capacidade de acionar parcerias e apoios para lidar com uma situação mais crítica? Uma coisa é promessa e outra é o dinheiro disponibilizado. Em termos de promessa, na reunião com parceiros, houve unanimidade que Moçambique merece o apoio de todos e, eventualmente, se esse apoio for providenciado, nós estaremos em mínimas condições para dar a resposta ao Covid-19 em Moçambique. Muito obrigado, Sr. Ministro, por esta entrevista. Nós ficamos por aqui, voltamos numa próxima oportunidade. Continue conosco com a restante programação da STV. Boa noite.